Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também podem dar fruto, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Você pode repetir esse verso 8 comigo? Diga comigo: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, Jesus, pelo dia de hoje, por sua bondade e pelo seu amor, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui está. Que o teu Espírito tenha liberdade de ministrar em nosso coração aquilo que o Senhor, ó Deus, já tem direcionado e tem falado conosco. Precisamos de Ti. Que o Senhor, ó Deus querido, nos use e que essa palavra venha alcançar os nossos corações, cada um dos teus filhos que aqui estão, para a glória do teu nome. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus, tomando o teu assento. A palavra de hoje vai ser algo bem simples, não vou trazer nada no reto projetor, mas eu vou falar algo que todos nós aqui entendemos, algo que o próprio Senhor Jesus falou. Ontem tivemos aqui uma explanação maravilhosa, e hoje eu quero levá-lo, a noite de hoje, a refletir realmente também, dando continuidade naquilo que foi falado ontem, e continuará sendo falado, sobre essa igreja que possa impactar um mundo sem Deus, e isso é preocupante. O próprio escritor do livro das Crônicas diz que quando uma nação clama a Deus, quando um povo clama a Deus, o escritor vai dizendo que Deus ouve as suas orações, quando há arrependimento, quando há confissão de pecados, quando se tem essa atitude, o Senhor se volta para essa terra, e essa terra será abençoada, e essa terra será próspera. E eu creio que essa nação brasileira chegará ainda, mesmo sabendo que Jesus está voltando, que não adianta esperarmos que as coisas irão melhorar, mas temos que acreditar que o Espírito Santo, Ele está aqui, e que pelo fato de Ele estar aqui, isso faz toda a diferença, e nós faremos a diferença por onde nós estamos, amém? Pensa comigo, essa parábola que Jesus fala, é interessante que Jesus, Ele usa uma linguagem muito simples, e Jesus ele vai apresentar aqui pelo menos 4 personagens, e eu quero pensar nesses 4 personagens em que é apresentado aqui nessa parábola, em que o próprio Senhor Jesus, Ele está falando. O primeiro personagem que eu vejo aqui nessa parábola é o próprio Deus. A Bíblia está dizendo, né? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Deus é o agricultor. Deus, Ele é o dono da plantação. Está entendendo? Vale um amém? Deus, Ele é o dono. E o agricultor, é interessante que todos nós, você pode não ser agricultor, mas você tem noção disso, que o agricultor, ele quando lança algo na terra, ele tem uma expectativa, vai gerar um desejo, um anseio no seu coração, sobre aquilo que ele está lançando na terra. Então entenda algo, Deus, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de tudo. Então esse primeiro personagem aqui é Deus, é o agricultor, é aquele que vai lá, Ele preparou a terra, Ele vai lá, Ele lança a semente, e aí vem o princípio, as próximas, o desenrolar dessa parábola de Jesus, e o desenrolar da parábola está dizendo sobre depois Jesus. Quem é Jesus?
Ele é a videira verdadeira. Aleluia. Jesus é essa videira verdadeira. O que é a videira verdadeira? É o tronco principal. É o tronco que vai dar os ramos e que depois vai dar os frutos. Entenda bem, o plano de Deus era que Israel fosse essa videira, mas conforme Ezequiel escreve lá no capítulo de número 15, a Bíblia vai dizer que Israel se tornou uma videira brava. O que é uma videira brava? É uma videira que não dá frutos. E o que está ligado aos frutos aqui? Quando Israel não consegue dar frutos, Deus está dizendo que Israel não conseguiu produzir Jesus. Está entendendo? Porque o propósito é esse. Então Jesus agora, ele tem que vir. E ele é o ramo, é ele quem vai produzir. Por isso que Jesus teve que vir ao mundo. E ele teve que produzir quem? A igreja. E nós somos a igreja, fazemos parte. Eu e você, fazemos parte do corpo de Cristo. E somos a igreja. E Paulo vai defender esse assunto muito forte na Epístola aos Romanos, dizendo que nós fomos enxertados em Cristo. Amém? Nós fomos enxertados. Então Jesus, Deus é o agricultor, Jesus é a videira principal, é o tronco principal. Jesus, aí Jesus ele vai falar dos ramos. E eu quero construir isso contigo. Eu quero que você entenda realmente o que é ser uma igreja que possa impactar o mundo. Se você não entender esse arroz com feijão aqui, algo muito simples, jamais iremos impactar o mundo. Amém? Então, nós somos os ramos. Os ramos somos nós, os discípulos. E o fruto? Quem dá o fruto, irmãos? É o agricultor que dá o fruto? Não. Quem dá o fruto? É o tronco principal que dá o fruto? Não. Quem dá o fruto é os ramos. É os ramos que tem que dar frutos. É os ramos que vai gerar. Por isso que é fundamental o que eu falei para entendermos o que realmente Deus espera de mim. Para entender o que Deus espera de mim, eu tenho que entender esse princípio. Porque se Deus espera que eu dê fruto, se Deus está esperando isso, eu preciso entender o que é fruto. Amém? Eu preciso entender o que é fruto. E a Bíblia vai dizendo o quê? Jesus falando: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Jesus é a videira. O que a videira produz, irmãos? Videira produz o quê? Uva. Agora, produz uma uva ou produz cachos de uvas? Cachos de uva. Ontem o pastor César, ele usou aqui uma expressão, uma linguagem popular: o meu santo não bate com o teu. Se videira produz uva, numa linguagem popular também, eu diria que uma videira é o quê? Um pé de uva. Um pé de laranja produz o quê? Laranja, não é verdade? Pé de manga produz o quê? Manga. E pé de Jesus, irmãos, produz o quê? Está entendendo? O que o pé de Jesus produz? E eu vou criar aqui algo, uma palavra. Um pé de Jesus produz o quê? Jesuses. Amém? Está entendendo? Pé de Jesus vai produzir o quê? Jesuses. É esse o princípio que Jesus está falando aqui. Essa é a ideia passada pelo nosso mestre Jesus. Que nós possamos produzir Jesus. E aqui eu quero começar a trabalhar sobre produzir Jesus. Ou seja, pessoas que por dentro, e é interessante isso, que tem esses dois lados. Pessoas que por dentro vai incorporar Jesus. Amém? Jesus, ele está dentro de mim. Ou seja, se Jesus ele está dentro de mim, encarnado em mim, eu tenho que exteriorizar, ou seja, o meu exterior tem que produzir Jesus.
A função dos ramos é produzir frutos. E isso, irmãos, é muito sério. Isso é muito sério. É importante. A igreja do século 21, eu creio como a igreja do arrebatamento. A igreja do século 21 tem que entender que ela foi enxertada na videira, no tronco principal, e nós somos os ramos, e nós temos que gerar Jesuses. Esse é o princípio. Não é o agricultor que vai produzir Jesus, não é o tronco principal que vai produzir Jesus. Quem vai produzir Jesus são os ramos. Entenda bem isso. Os frutos, eles estão ali sempre na ponta dos ramos. Então eu pergunto, eu quero construir algo dentro de você. Eu quero que você saia daqui na noite de hoje ruminando essa palavra, entendendo que você é um ramo, e que se você não está produzindo fruto, não sou eu, mas é Jesus, o Mestre Jesus, na sua palavra, que Ele está dizendo que se não produzir, vai ser cortado e lançado fora. Entenda algo, não é o que você faz que Deus está interessado naquilo que você faz, mas Deus está interessado naquilo que você produz. Entenda isso. Aquilo que você vai produzir é porque Ele está dentro de você, é porque você está exteriorizando aquilo que está dentro. Se eu tenho Jesus, eu tenho que produzir Jesuses. Aleluia. Então guarde isso, porque Jesus, Ele espera exatamente isso de mim. Então a responsabilidade de produzir Jesus neste mundo, conforme o tema dessa escola bíblica, é exatamente isso. Nós precisamos produzir Jesus. Amém? Precisamos produzir. E quando eu entendo essa premissa, eu vou entender o que é produzir Jesus. Irmão, entenda algo. Eu não sei o que você respondeu consigo mesmo, mas que os céus ouviu, Deus ouviu. Eu não sei o que você respondeu no início, mas independente daquilo que você respondeu, entenda algo: se a tua resposta não for essa, você está fora do propósito. E é muito sério o que eu vou falar, porque independente do que você respondeu, que não seja esse o princípio de gerar Jesuses, eu tenho que me converter novamente. Quando o Senhor trouxe, é natural às vezes nós darmos respostas, principalmente nós daqui liderança, a gente que vai envelhecendo mais. Eu esse ano completo meio século, irmãos. Nem não parece, estou bonitão, corpo de atleta, nem não tem barriguinha, não tem nada, não é verdade? Mas eu completo 50 anos esse ano, e é natural às vezes nós como líderes estamos meio que preocupados, talvez na maioria das vezes com a sucessão, porque quando você vai estudar a Bíblia, você identifica muito isso, pessoas que não souberam passar o bastão. Eu sempre digo isso, é como um revezamento 4 por 100. Eu não sei se muitas pessoas já praticaram esse tipo de esporte. Eu na minha época tinha muito, quando adolescente, e o revezamento 4 por 100 eu acho muito lindo. Por quê? Porque os 4 têm que estar muito bem alinhados. Os 4 têm que entender o limite da velocidade de cada um, porque nesse revezamento 4 por 100, geralmente o primeiro é aquele que corre mais, geralmente o último é aquele mais veloz para dar mais o gás, aquele negócio todo. Mas o período de passagem do bastão, se não estiver um treinamento muito bem aplicado, o bastão cai no chão, e caiu no chão, o que é? Pode desistir, porque você não vai pegar mais ninguém, você vai ser o último. Então às vezes é natural nós darmos algumas respostas mediante aquilo que nós estamos vivendo, mas o princípio verdadeiro do que a Bíblia está dizendo, independente do tempo que você está vivendo, se está caminhando para um processo de revezamento ou não, entenda algo: eu e você, não importa a idade, não importa o tempo de cristão, não importa o tempo que você está na igreja, se você já produziu muito fruto lá atrás ou não, eu tenho que produzir fruto todos os dias. Todos os dias eu tenho que produzir Jesus dentro de mim, e esse Jesus vai o quê? Alcançar pessoas. O princípio é esse.
eu olho para esse verso de número 8 e confesso aos irmãos que sempre gera temor no meu coração. Gera uma autoanálise que eu tenho que fazer em mim todos os dias. Porque o verso de número 8, eu diria, aqui talvez ainda, numa linguagem popular, seria o selo de autenticidade daqueles que estão gerando frutos. Porque aqui está dizendo o verso número 8, meu Pai é glorificado, vale, amém? Olha o que diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. É o fato de gerar. A Bíblia, meus irmãos, está dizendo aqui que nós precisamos gerar frutos. Nós precisamos, conforme Jesus está dizendo. Se alguém que aqui está na noite de hoje, está passando na live também, nas redes sociais, não? Talvez vai sair, que pena. Mas quem está aqui nessa noite, é uma palavra específica para você. Se você não entender que você precisa gerar Jesus, não é o cargo. Eu sou pastor de igreja, eu apacento uma igreja, eu cuido de um povo. E eu tenho que entender que a minha função não é tão somente cuidar dessa igreja, mas a minha função eu tenho que gerar Jesuses. Entenda isso. Porque se alguém que aqui está não produzir esse fruto, a Bíblia está dizendo o quê? Que ele vai ser, que o Pai não será glorificado. Ou seja, se não está gerando frutos, eu preciso novamente ter a consciência do que é uma igreja que possa impactar o mundo, e essa igreja é a igreja que vai produzir Jesus. Aleluia. Nós precisamos produzir Jesus. Nós precisamos levar a palavra do Senhor. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua. Agora entenda algo da parte de Deus. De duas maneiras Jesus, ele vai procurar frutos em mim. De duas maneiras: frutos em mim, frutos em você. E a primeira maneira que Jesus, ele vai procurar o fruto é dentro de você. Primeiramente, não tem como eu exteriorizar algo que não está dentro. Não tem como. Você pode enganar alguns, você pode talvez estar vivendo um cristianismo de fachada, onde dentro da igreja talvez você tenha uma postura, e lá fora você tem tido outra. Talvez você pode enganar um ao outro, mas o dono você não engana. O dono, aquele que preparou a terra, aquele que enviou Jesus, que é o tronco principal, ele você não engana. Porque nós precisamos produzir bons frutos, e a Bíblia fala nisso, bons frutos. E como é que eu vou produzir bons frutos? Aqui eu entro num fator principal que nos nossos dias tem sido esquecido, é quando o caráter de Jesus, ele está dentro de mim. Aleluia. Caráter, verdade, é o que o próprio Senhor Jesus diz. Não existe meio termo. A palavra do cristão seja o quê? Sim, sim, e não, não. Não existe em cima do muro. Não existe meia verdade. Existe o quê? Sim, sim, e não, não. E nós precisamos encarnar Jesus dentro de nós, para que o nosso caráter seja transformado. Quando a pessoa ela tem um verdadeiro encontro com Jesus, aquilo que ele fazia antes que não agradava a Deus, ele não vai. Por quê? Porque agora ele está produzindo Jesus dentro dele. Ele teve um encontro com a verdade, está produzindo a verdade. E é esta igreja que vai impactar o mundo. Um mundo que não tem Deus, um mundo que precisa de Deus, um mundo que está gritando, desesperado, para que a igreja entenda que nós precisamos dar frutos, porque às vezes nós ficamos muito acomodados com o fazer. Lembra o caso de Marta e Maria, que estavam lá, Marta
Marta e Maria estavam lá. Uma estava aos pés, a outra preocupada em fazer. E é interessante essa passagem, por quê? Porque a outra irmã estava fazendo, mas ela queria o quê? Preocupado para dar comida para Jesus, para dar comida para os discípulos que estavam ali. Ela estava preocupada, enquanto a sua irmã não, estava ali aos pés de Jesus. E isso é importante, entenda isso. Talvez você está fazendo muito, mas não está produzindo Jesus. E isso me preocupa. E isso como eu disse a vocês, o primeiro a ser ministrado por Deus sou eu. Porque não adianta eu estar fazendo, se eu não produzir Jesus lá fora. No meu ambiente onde eu vivo, na minha casa, eu moro em apartamento. Lá no meu apartamento eu tenho que produzir Jesus. Lá na rua onde eu ando, eu tenho que produzir Jesus. Você que aqui está no seu trabalho, você precisa produzir Jesus, porque você será essa igreja que vai impactar o mundo sem Deus, com a palavra de Deus. De que forma? Produzindo Jesus dentro de você. Se você está tendo uma postura que está fora desse padrão da Bíblia, meu irmão, muda hoje em nome de Jesus, porque Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja. Temos que fazer o que Jesus faria. E quando eu penso nisso, eu lembro de um livro, né, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Na verdade, é mais um romance esse livro, é uma história. Um pastor de uma igreja batista nos Estados Unidos, chega uma pessoa muito simples ali, entende, pobre, de posses mesmo, mas que essa pessoa, ela revolucionou aquela igreja, porque essa pessoa começou a adotar um padrão de vida, onde ele trazia uma pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria? E sabe o que trouxe quando a pessoa começou a produzir isso? Trouxe avivamento. Quando o avivamento vem, há mudanças. Quando o avivamento vem, nós vamos atrair pessoas para perto de Jesus, né? Charles Sheldon, quem escreve esse romance, mais uma novela, mas que faz muita diferença, e eu recomendo a você, um livro muito antigo, barato, que você possa ler, e eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Então entenda isso: primeiro eu tenho que produzir Jesus dentro de mim, aleluia. Ou seja, se você tem uma conduta que não agradava a Deus, que lá no mundo, quando você veio, que você fazia determinado tipo de coisa, agora você não faz mais. Por quê? Porque eu estou produzindo Jesus dentro de mim. Antes eu tinha um hábito de mentir, agora eu não minto mais. Por quê? Porque agora eu estou produzindo Jesus. Antes eu defraudava as pessoas, antes eu falava mal das pessoas, mas agora eu não falo mais. Por quê? Porque eu estou produzindo Jesus dentro de mim. Antes eu tinha uma conduta que quando eu ficava sozinho, eu fazia coisas, navegava pela internet e fazia coisas que não agradam a Deus. Mas agora eu fui enxertado na videira, e agora Jesus está sendo gerado dentro de mim. Então aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Não é pelo cargo que eu ocupo, não é pela função que eu tenho, mas é porque eu estou produzindo Jesus dentro de mim. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Nós precisamos, não podemos permanecer crianças. O próprio Paulo, em determinado momento, ele vai escrever isso: olha, está na hora de crescer. E às vezes nós caímos numa mentira: ah, mas eu não sei pregar, eu não sei isso. Meu irmão, para produzir Jesus não precisa ter talvez o dom, vir aqui à frente e pegar o microfone, não. Porque você vai produzir Jesus aonde você vive. Você vai produzir Jesus dentro da tua casa, tratando bem o teu esposo, tratando bem a tua esposa, tratando com respeito os seus filhos, amando os seus filhos, amando o seu vizinho que você sabe que fala mal de você, que difama você, mas você vai amá-lo. Por quê? Porque você está produzindo Jesus. Aleluia. Essa é a igreja que vai impactar.
um mundo sem Deus, e o mundo está clamando por essa igreja, o mundo está clamando, ser discípulo de Jesus, segundo esse texto, que eu acabei de ler, ele está dizendo que nós precisamos gerar, não é um fruto, é muito fruto, como eu disse, pé de uva, gera muitas uvas, pé de Jesus, tem que gerar muitos Jesuses, aleluia, entenda isso, Jesus, ele está sendo produzido em você, como eu comecei com perguntas, eu quero continuar com perguntas, mas você não precisa se pronunciar com fala, você tem que responder com atitudes. Desculpe-me talvez se estou sendo um pouco firme, mas essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Precisamos produzir Jesus, e nós precisamos tomar providência, ou seja, isso é uma premissa, não tem como. Santidade e uma vida de missão, não tem como, meu irmão. Santificação e missão. E quando eu penso em santificação, eu lembro do profeta Isaías, que ele volta de um funeral, ele está triste, ele vai para a igreja, e lá na igreja ele vê algo que ele diz: ai de mim. Ele começou a produzir Jesus dentro dele. Ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele fica desesperado porque eu vou morrer, porque ele se deparou com a santidade de Deus, ele se deparou com o eterno, teve um encontro com o eterno. Meu irmão, Deus é santo, a santidade não está na vestimenta, é claro que a vestimenta também reflete muito do que está no coração, então isso não é justificativa para você talvez ter postura que você sabe que não é certa. Então a pergunta é: o que Jesus faria no meu lugar? Aquela mulher recebeu muito mais do que a cura, aquela mulher recebeu a salvação. E nessa noite você está aqui, o Senhor trouxe você aqui, sabe por quê? Porque Ele conta com você. Sabe por quê? Porque Ele foi levantado no madeiro por você, por mim. Ele conta. Então que nessa noite você possa orar: Senhor, eu estou respondendo aquilo que eu estou vivendo, mas eu entendo que eu preciso produzir o Senhor, eu preciso gerar Jesus. Então você vai, se tiver que confessar algo para Deus agora, mas eu queria que você falasse com o Espírito Santo. Eu queria que você abrisse a sua boca neste momento. Eu vou orar, mas eu não queria ser essa oração apenas onde vocês estão com concordância comigo. Não, eu vou orar, mas eu queria que você orasse com Deus também. Eu queria que você abrisse o seu coração. Não fique em concordância, mas eu queria que você, neste momento, abrisse o seu coração e falasse com o Senhor. A pergunta: quanto há de Jesus em você? Quanto há? Isaías, quando ele se depara com o trono de Deus, ele fica preocupado, porque ele viu que o que ele estava produzindo dentro dele não era bom. E nessa noite o Espírito Santo está constrangendo aqui muitas pessoas. Nessa noite o Espírito Santo, ele está sondando corações, ele está vendo arrependimento. E arrependimento é dar a meia volta, é deixar de fazer. Arrependimento é esse: você está indo por esse caminho, você sabe que esse caminho não está bem, e que esse caminho vai te levar a um lugar que não vai ser bom, a um caminho de destruição, de morte, e você tem a consciência com a palavra do Senhor, então você se arrepende. O que você faz? Você sai desse caminho e volta para o caminho. Você se volta para o Senhor. Então nessa noite, em nome de Jesus, é uma noite de avivamento. O Senhor marcou esse encontro com vocês que aqui estão, comigo, com cada um desses grandes homens que estão aqui. O Senhor marcou esse encontro conosco, e precisamos nos voltar para o Senhor. E eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a orar ao Senhor. Se quiser tocar alguma coisa, pode tocar, varão. E vai tocando e orando também com Deus, porque eu sinto o Espírito Santo aqui neste lugar. Eu sinto pessoas que estão diante do altar, estão vendo a santidade de Deus. Vai fechando os seus olhos, vai orando a Deus, porque eu sinto o avivamento do Senhor aqui neste lugar. Eu sinto o Espírito de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a palavra de Deus entrando nos corações aqui, fazendo mudança,
fazendo transformação. Eu sinto o poder de Deus. Jesus está sendo gerado dentro de você. Você tem consciência. Você recebeu a palavra. Você guardou a palavra. Então começa a desfrutar desse amor. Começa a desfrutar do abraço de Deus. Se você acha que Deus não se importa com você, se você talvez tenha abraçado uma mentira dessa, que o diabo colocou na tua mente e tem alcançado o teu coração, em nome de Jesus, caia por terra toda mentira, caia por terra todo engano, e que o poder do Senhor, o poder da palavra, venha ao encontro do teu coração. E assim como Isaías disse, no ano do rei Uzias, eu vi o Senhor, e nesse dia muitos estão tendo um encontro com Deus, atitude diferente, pronúncia diferente, fala diferente, gerado Jesus dentro de você. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero colocar a tua igreja diante de ti, a minha vida diante de ti. Senhor, tu és o nosso Deus, e o Senhor disse que na tua palavra que o selo de autenticidade é que nós precisamos gerar Jesuses. Então, ó Pai, que o teu Espírito venha sobre nós. Senhor, se há alguém aqui nessa noite que não está bem, eu quero te pedir, amado Espírito Santo, que através desta palavra o teu Espírito possa ir ao encontro do teu filho. Senhor, se precisar batizar com o teu Espírito Santo, o Senhor está aqui. Pai, batiza em nome de Jesus. Batiza em nome de Jesus. Batiza em nome de Jesus. Você que fala em línguas estranhas, sinta o renovo do Espírito do Senhor. Comece a falar em línguas estranhas. Comece a orar em línguas estranhas. Comece a orar com a língua dos céus. Comece a orar. E enquanto você ora, o ambiente é transformado. O ambiente onde você está é mudado. Enquanto você ora, aquilo que está sendo gerado dentro de você vai alcançar o seu exterior. E cada vez mais você terá uma vida de comunhão com Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado e continue gerando Jesus dentro de você. Pai, eu coloco a tua igreja diante de ti, amado Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai operando milagres, Pai, na vida do teu povo, na vida da tua igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluia. Adoro o Senhor. Aleluia. Amém. Cante. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. Aleluia. Olha que lindo. Olha que lindo, se revelou. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Aleluia, ninguém explica, meu irmão. Ninguém vai conseguir explicar o que Deus vai fazer através de você, em nome do Senhor Jesus.